Bolsonaro pode vir a ser preso? Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Estamos aqui com o Rodolfo lá, como você já sabe, interrompendo as suas férias para esses 2 dias diante do fato gravíssimo que ocorreu no Brasil, que foi a descoberta de um plano de golpe de Estado. Esse, em si, não é tão novo, mas o que envolve o plano e também toda a arquitetura a respeito dele, inclusive com a possibilidade de assassinato da chapa vencedora nas eleições de 2022, que era justamente, ou é, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice-presidente Geraldo Alckmin, mais o então, na época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. E esse Alexandre de Moraes, Rodolfo Lago, ontem, foi colocado frente a frente com um dos, digamos, delatores mais importantes de toda essa trama golpista, que é justamente o tenente-coronel Mauro Cid, lembrando a vocês que Mauro Cid foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e gozava da intimidade do presidente. E, claro, estava sempre perto ou próximo do presidente da República. E aí vem justamente o questionamento. Porque não se sabe o que Mauro Cid disse ontem ao ministro Alexandre de Moraes. Mas uma coisa é sabida, que Mauro Cid entrou neste depoimento com o risco de ser preso e perder a sua delação. Ele saiu solto e a delação mantida. Portanto, o que ele falou agradou Alexandre de Moraes. E o que se fala aqui em Brasília, pelas fontes que tiveram, obviamente, presentes naquele momento, é que um dos nomes que foi colocado, e aí sim, comprovadamente, por Mauro Cid, é realmente Braga Neto, ou o general Braga Neto. Que aí vem para o outro fato do dia, que é a conclusão do inquérito do 8 de janeiro pela Polícia Federal, aonde o próprio Braga Neto aparece como um dos indiciados. Nós temos aí uma lista de 36 indiciados, Rodolfo Lago, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. 37, bem dito. E entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, generais e um almirante, fora outros militares de alta patente. Portanto, é um fato grave, inclusive o presidente do próprio partido do presidente Jair Bolsonaro, que é o ex-deputado Valdemar Costa Neto. Portanto, é uma notícia que não vai parar por aqui e a gente precisa trazer para vocês, interrompendo as férias do Rodolfo, essa análise de hoje, Rodolfo? Pois é, Alexandre. Enfim, e antes eu queria só fazer um preâmbulo aí, porque eu acho importante com relação a isso. Eu estou de férias, ontem à tarde, Alexandre. Muitos anos que eu não fazia isso, eu fui ao cinema assistir Ainda Estou Aqui, o filme com a Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, que conta a história de Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, que foi assassinado, desaparecido e assassinado pela ditadura militar. Desculpa de interromper, mas já que você interrompeu também falando que é um filme de Walter Salles Júnior, premiado internacionalmente e muito bem aclamado pela crítica. É isso aí. E aí, por que eu trago isso aqui? Porque recomendo esse filme fortemente, especialmente para aqueles que, a essa altura, não teriam a compreensão do que significa viver sob uma ditadura, do que significa viver sem democracia, como aquilo pode destroçar uma família, e como numa ditadura é possível se prender, punir alguém sem que a família sequer fique minimamente sabendo a razão disso aí. Então, se alguém ainda tem alguma dúvida do risco que a gente estava correndo, brincando com a democracia, podendo trazer de volta ao país uma ditadura, vá assistir Ainda Estou Aqui, porque você vai entender o risco que a gente correu, Alexandre. E aí, enfim, a partir disso a gente entra um pouco aí na análise dessas coisas. A gente ficou muito perto, Alexandre, muito perto de ter visto a nossa democracia ruir novamente. E a gente não pode permitir que isso volte a acontecer, não. E aí, então, todas as coisas que aconteceram ontem, que você estava mencionando. O tenente-coronel Mauro Cid voltou a depor ao ministro Alexandre de Moraes e a sua delação premiada foi mantida.
E aí, como você bem dizia, se ela foi mantida, é porque as coisas que ele disse ali, de alguma forma, satisfizeram o ministro Alexandre de Moraes e os outros condutores desse inquérito. E aí, eu acho que talvez seja um pouco ingênuo, como alguma parte da oposição parece que já está começando a ensaiar, imaginar que nesse novo depoimento o Mauro Cid só teria de novo feito alguma coisa ali para preservar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ainda não se sabe detalhes desse depoimento do Mauro Cid, e aí podem ter acontecido duas coisas, Alexandre. Ou se deu linha para o Mauro Cid, né? Se sabe que o Mauro Cid, até então, não vinha contando tudo que sabia, e aí ele vai, toda a vida que novos elementos surgem, ele volta a ser confrontado com isso e vai admitindo mais um pouco. Então pode-se estar dando linha ao Mauro Cid. Ou outra coisa, o Mauro Cid disse mais do que se soube. O que se soube? O Mauro Cid, a essa altura, já admitiu uma coisa, que realmente houve a tal reunião na casa do general Braga Neto, na qual foi discutida a tentativa de golpe, e aí, enfim, com todos aqueles detalhes lá de sequestro do Alexandre de Moraes e outras coisas. O Braga Neto era o candidato a vice-presidente do Jair Bolsonaro naquela eleição de 2022, ou seja, muito próximo. Então, ou a gente teve um avanço além do que se foi dito, ou se jogou mais linha para o Mauro Cid morder mais adiante. E quando se vai para outra notícia, que é justamente o indiciamento dos 37, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que se coloca em Brasília, e a pergunta que se faz desde ontem, né, Rodolfo Lago, é se justamente Jair Bolsonaro será preso. Porque, claro, esse indiciamento, ao que tudo indica, pelo que você também acabou de complementar, se Mauro Cid deu detalhes que agradaram Alexandre de Moraes, e não dá para a gente falar quais são esses detalhes, mas provavelmente algo deve indicar que o presidente da República, ou naquela época o presidente Jair Bolsonaro, tinha no mínimo conhecimento. Podia não saber exatamente os detalhes do plano, podia não ter participado das reuniões que arquitetaram o plano, podia até não ter diretamente feito alguma ação a favor do plano. Agora, dificilmente não ter conhecimento desse plano é complicado. De qualquer maneira, a pergunta que se faz é essa: será que Bolsonaro será preso? E aí vem uma segunda questão, Rodolfo Lago, que também está circulando em Brasília. É se, ao ser preso, quem é que delatará Jair Bolsonaro? Porque até agora existe uma corrente de proteção ao redor do ex-presidente. Todos, ainda que envolvidos, e ontem nós vimos generais de alta patente, almirante, militares reconhecidos dentro das Forças Armadas, com carreiras brilhantes, muitos primeiro lugar de suas turmas na AMAN, ou seja, não é pouca coisa dentro do meio militar, principalmente do Exército. E essas pessoas estão sendo colocadas completamente desnudadas para a nação. Eles que eram os patriotas de então, agora estão virando traidores da pátria. Isso é muito grave. Inclusive porque as Forças Armadas internamente, eu conversei com algumas fontes, não estão pretendendo salvar ninguém. Até porque é necessário agora mostrar o joio e o trigo dentro do Exército Brasileiro. Portanto, essas pessoas estão sendo colocadas numa condição muito séria, inclusive de poderem ser presas, perderem não somente as suas carreiras, mas serem completamente envergonhados perante as suas famílias e a pátria. Será que até esse momento essas pessoas protegerão o ex-presidente Jair Bolsonaro? É a pergunta que está sendo feita. Portanto, agora, com relação à possibilidade de prisão do ex-presidente, a pergunta que se faz entre essas pessoas é: quem será o delator? Porque uma dessas pessoas provavelmente tem mais conhecimento do que houve naquele momento. E se de fato conseguir comprovar que o ex-presidente, em algum momento, ele teve conhecimento não somente da trama golpista, mas inclusive da possibilidade de assassinar a chapa vencedora, aí dificilmente Jair Bolsonaro escapa da prisão. Pois é. E aí a gente já tem, pelo menos nesse momento, aí alguns elementos muito fortes no sentido de dizer que sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento da trama golpista. Por que é possível já dizer isso? Porque isso já aparece em alguns dos documentos que foram
divulgados, tornados públicos aí dessa investigação. Há uma conversa do general Mário Fernandes com o tenente-coronel Mauro Cid, na qual o general Mário Fernandes diz que ele conversou a respeito disso com o presidente Jair Bolsonaro. Em outro momento, ele chega a comentar que o presidente Jair Bolsonaro teria, inclusive, aceitado algumas ponderações deles ali, comemora ele ter aceitado isso. Os documentos ali que detalhavam a tal operação, Punhal Verde e Amarelo, eles foram, pelo menos, impressos em 2 momentos distintos, pelo menos dentro do Palácio do Planalto, e levados até o Palácio da Alvorada para conhecimento do Bolsonaro. Então, é muito difícil a essa altura dizer que ele não sabia do que estava acontecendo. Aí você tem 2 possibilidades aí de futuro com relação a essa linha. Um aprofundamento, que ainda vai precisar ser feito, no sentido de qual o envolvimento direto do Bolsonaro com isso. A essa altura, pelo que se sabe, esse aprofundamento ainda precisa acontecer. E aí, pelo lado aí da defesa, de quem defende o Bolsonaro, a coisa já vai caminhando para uma linha de dizer o seguinte: olha, isso pode ter sido feito por alguns radicais e não aconteceu, não teria acontecido, justamente porque faltou o tal aval do Bolsonaro, porque em alguns momentos isso também é reclamado pelo próprio general Mário Fernandes e outros ali, o Bolsonaro não deu o aval. Agora, se a coisa caminhar para esse segundo lado, ainda assim, Alexandre, ela é meio complicada. Por quê? Porque Bolsonaro era presidente da República. Se o Bolsonaro sabia da existência de uma tentativa de golpe, ainda que ele não estivesse fazendo parte dela, e nada fez para evitar isso, isso também é crime. Se chama prevaricação. Então, no mínimo, a coisa vai caminhando para esse crime, mas ela pode avançar e tornar mais grave, muito mais grave, se a gente pega o presidente da República diretamente envolvido numa trama de golpe. Só que ontem uma fonte eu conversei me falou uma coisa que realmente me chamou a atenção e que até então não tinha parado para pensar e que começa a fazer sentido. Porque realmente Bolsonaro saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos justamente naquele período. Exatamente. Então essa viagem do presidente, que naquele momento não fazia sentido para ninguém, agora diante dos novos fatos começa a ter todo uma força e inclusive o que poderia, e foi o que a fonte disse, consolidar essa certeza que o ex-presidente tinha conhecimento de tudo que foi armado. De qualquer maneira, Rodolfo, tempo terminar, nosso tempo está estourado, quem está do outro lado sempre tem essa paciência conosco, a gente agradece a sua audiência. Agora, antes de concluir, eu queria falar também que aquele projeto de anistia, Rodolfo, pelas fontes que a gente tem no Congresso Nacional, morreu. Pode até ser que a partir do ano que vem, se algum fato novo acontecer, ele volte a ser discutido. Agora, aprovado dificilmente será. Eu não tenho a menor dúvida, porque aí ficou muito claro que isso tudo aí está associado e que ninguém aí entrou de inocente nessa história, Alexandre. Então vamos terminar, para você poder voltar para suas férias, Rodolfo Lago, você e Bruno aproveitarem numa semana de férias, agradecendo por você aqui estar, porque esse assunto realmente merecia essa nossa análise, é importante, isso afeta o Brasil como um todo, a todos nós, e você mostrou claramente, inclusive através da indicação desse filme, que realmente é sensacional, o que a gente deve conhecer com relação ao que houve no Brasil, porque muitas pessoas às vezes falam de um momento que não conheceram e não viveram, e realmente as ditaduras, independente de ser no Brasil, em qualquer parte do mundo, né, são terríveis. A gente sabe que critica tudo isso. Agora, temos que encerrar, Rodolfo Lago, que o nosso tempo está estouradíssimo, agradecendo sempre a sua audiência. É isso aí. E pedindo a você aí o seu comentário. O que você acha? Precisamos ou não preservar a nossa democracia? Comenta aí, que a gente vai gostar de ouvir. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até segunda-feira.